É importante notar que as informações a seguir raramente são discutidas em consultas médicas padrão. O corpo humano pode já estar enfrentando certas disfunções. Se uma pessoa idosa para de se masturbar, ela provavelmente nem sequer percebe as potenciais consequências. Este não é um tema para conversas informais ou um tabu. Pelo contrário, é um fato fisiológico e clínico comprovado. Ignorar este fato pode levar a consequências catastróficas para o funcionamento do cérebro, do sistema cardiovascular, da qualidade do sono, do estado do sistema imunológico e até mesmo do bem-estar geral, sem mencionar a saúde sexual. A atividade profissional do autor é dedicada ao estudo das mudanças fisiológicas que ocorrem com o envelhecimento, particularmente nos aspectos da intimidade, equilíbrio hormonal e bem-estar a longo prazo. E isso representa uma das ameaças ocultas mais significativas que o pesquisador encontrou. Muitos idosos, infelizmente, negligenciam seu bem-estar sexual, embora seja uma chave importante para sua saúde geral e qualidade de vida. Pode parecer surpreendente, mas a masturbação não é apenas uma inclinação juvenil ou infantil. Na verdade, ela representa uma das ferramentas mais poderosas que o corpo envelhecido ainda possui para manter a saúde da próstata, otimizar a atividade cerebral, estabilizar o equilíbrio hormonal e até mesmo combater estados depressivos. Além disso, se uma pessoa parou com essa prática ou nunca a utilizou, ela pode estar pagando um preço muito mais alto do que imagina. Nos próximos minutos, será explicado em detalhes o que acontece dentro do corpo quando uma pessoa para de se masturbar na velhice. E as informações que serão apresentadas podem mudar completamente a percepção de uma pessoa sobre si mesma e sua saúde, pelo menos a partir de agora. Comecemos com a primeira e, talvez, mais ignorada consequência de parar de se masturbar com a idade. Como isso afeta sutilmente a saúde da próstata e do sistema urinário. 1. Deterioração da função urinária e da saúde da próstata. Quando o autor iniciou sua prática urológica há mais de 30 anos, ele nunca imaginou que um número tão significativo de seus pacientes abordaria um tema tão pessoal, mas criticamente importante para a sua saúde: a cessação gradual da atividade sexual com a idade. O pesquisador lembra-se claramente de um caso em que um de seus pacientes, sentado à sua frente, disse: Doutor, eu simplesmente decidi que não precisava mais dessa parte da minha vida. Este homem tinha mais de 70 anos, era saudável e tinha uma mente afiada, mas não conseguia entender por que precisava se levantar 4 ou 5 vezes por noite para ir ao banheiro. Ele, como a maioria dos homens, não percebia que a ejaculação regular, incluindo a masturbação, é vital para manter a função saudável da próstata. A próstata é um órgão vivo e ativamente funcional, não apenas uma glândula passiva no corpo. Ela pode expandir e contrair, produz um fluido específico e, como qualquer outro sistema do corpo, sofre com a negligência. O fluido prostático pode estagnar se não for regularmente estimulado e liberado do corpo. Essa estagnação cria condições ideais para o desenvolvimento de processos inflamatórios, inchaço e, em última análise, a formação de pressão que impede o funcionamento normal de tudo, desde o ato de urinar até a função sexual. Isso pode se manifestar como um jato de urina enfraquecido, uma sensação de peso na bexiga ou uma sensação desagradável e constante de bexiga cheia. Isso não é apenas um incômodo. São sinais de alerta precoce do corpo. A parte mais perigosa do problema é a seguinte: quase 50% dos homens com mais de 60 anos sofrem de hiperplasia prostática benigna, HPB, uma condição que pode progredir silenciosamente devido à estagnação crônica na próstata. Se não for tratada a tempo, pode levar à retenção urinária, ao desenvolvimento de infecções da bexiga e, possivelmente, à necessidade de cateterização. O mesmo paciente mencionado anteriormente, eventualmente, precisou de cirurgia para aliviar a pressão, o que poderia ter sido evitado se medidas tivessem sido tomadas antes com procedimentos simples e regulares.
A ejaculação frequente reduz a probabilidade de acúmulo de estase, ajuda a próstata a esvaziar-se eficientemente e remove o fluido antigo. De acordo com estudos realizados, homens que ejaculam pelo menos 21 vezes por mês demonstram um risco significativamente menor de desenvolver câncer de próstata em comparação com aqueles que não mantêm essa frequência. É importante ressaltar: não se trata de comportamento obsessivo ou de um desejo de voltar à juventude. Isso não tem nada a ver com fantasias. A essência está na funcionalidade, em usar a própria biologia da maneira mais simples e orgânica para proteger o corpo. Quando uma pessoa para de se masturbar na velhice, ela não está apenas ignorando a possibilidade de prazer. Ela corre o risco de enfrentar desconforto, irritação e uma perda progressiva de controle sobre um dos processos humanos mais fundamentais: a micção. Alguns pacientes do autor começaram a sentir medo de sair de casa, pois deixaram de confiar em sua bexiga. Homens fortes e autoconfiantes sofriam de noites inquietas e ansiedade diurna devido a uma condição que poderia ter sido prevenida ou tratada com sucesso por meio da autoestimulação regular. De fato, há também um custo mental. O senso de independência de uma pessoa é minado quando ela perde o controle de seu corpo dessa maneira, sendo forçada a planejar cada ida ao banheiro, temendo longas viagens de carro e acordando a cada 2 horas à noite. Problemas de próstata não são a única dificuldade. Isso afeta a própria liberdade da pessoa. No entanto, a situação se torna ainda mais inesperada, pois o que começa na próstata não se limita a ela. A próxima consequência afeta tanto o cérebro quanto o corpo da pessoa. E uma vez que esse processo começa, ele pode mudar pensamentos, emoções e memória, às vezes de uma forma que se torna difícil de reverter. Vamos discutir o que acontece com a função cognitiva e a clareza mental quando uma pessoa para de se autoestimular. 2. Nevoeiro cognitivo e diminuição da clareza mental. Recentemente, o autor se encontrou com um homem de cerca de 70 anos. Ele não reclamava do nível de energia ou do estado da próstata. O que impressionou o pesquisador foram suas palavras: "Não me sinto mais eu mesmo, doutor. Entro em um cômodo e esqueço por que vim. No meio de uma frase, perco o fio da meada. Eu era tão perspicaz antes. Isso é apenas velhice?" O autor ouve essa pergunta com muito mais frequência do que se pode imaginar. De fato, algumas mudanças cognitivas são parte natural do processo de envelhecimento. No entanto, a maioria das pessoas, incluindo adultos bem-educados e preocupados com a saúde, não percebe que a masturbação e outras formas de atividade sexual exercem um efeito protetor significativo na função cerebral. É o que acontece. O cérebro humano libera dopamina, serotonina e oxitocina durante o processo de obtenção de prazer. Esses neuroquímicos estão intimamente ligados à memória, concentração e controle emocional. Eles apoiam o desenvolvimento e a manutenção das conexões neurais, o que vai além da simples sensação de prazer no momento. Eles aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro. Eles reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse que, em excesso, realmente danifica as células cerebrais. Agora, quando uma pessoa para de se masturbar, especialmente por um longo tempo, esses picos químicos naturais e protetores do cérebro tornam-se menos frequentes. Isso pode, com o tempo, enfraquecer a acuidade mental. A pessoa pode ter mais dificuldade em se concentrar, processar informações ou até mesmo sentir motivação. Esse processo leva tempo. Lentamente, ele se aproxima despercebido. Primeiro, a pessoa esquece nomes. Depois, perde a noção dos dias. Depois disso, começa a desconfiar completamente do próprio julgamento. E o que é pior, nesse questionamento pode crescer o medo, pois as pessoas começam a pensar que estão desenvolvendo demência. O autor observou pacientes entrarem em um ciclo descendente de ansiedade e tristeza, embora, na verdade, seus cérebros estivessem privados do equilíbrio químico e da estimulação necessários.
Nos homens, ocorre uma mudança hormonal adicional quando a atividade sexual cai quase a zero. Os níveis de testosterona, um hormônio intimamente ligado à memória, tomada de decisões e energia, podem diminuir mais rapidamente. A libido não é o único benefício da testosterona. Trata-se da autoidentidade da pessoa, sua resiliência e clareza de pensamento. De fato, a manutenção e regulação dos níveis de testosterona com a idade podem ser alcançadas por meio de ejaculação saudável e regular. A diminuição da atividade sexual em idosos também foi associada em alguns estudos a sinais precoces de demência e comprometimento cognitivo. O autor não afirma que a abstinência da masturbação seja uma causa direta da doença de Alzheimer. No entanto, ele afirma o seguinte: o cérebro se torna mais suscetível a mudanças negativas quando lhe é negada a liberação emocional, a estimulação e o suporte hormonal. Ele perde sua resiliência e ritmo. Além disso, para muitas pessoas, o nevoeiro cognitivo é tão denso que muda seu estilo de vida, interações, pensamentos e autoimagem. Uma pessoa disse ao autor que não conseguia mais se concentrar no jogo de xadrez, então parou de frequentar seu clube. Outro, um ex-educador, afirmou que todas as manhãs se sentia esgotado. Não eram problemas de memória que exigiam tratamento medicamentoso. Eram sinais de uma vida desconectada da intimidade física, mesmo consigo mesmo. A parte triste é a seguinte: isso pode ser prevenido. Não são necessários medicamentos ou procedimentos caros. Restaurar a conexão com o próprio corpo e dar-lhe a atenção tranquila necessária pode, às vezes, ser o primeiro e mais importante passo. Afinal, o cérebro desperta quando o corpo recebe estimulação. No entanto, a diminuição da acuidade mental é apenas um dos fatores. O que vem a seguir? Vamos considerar como sacrificar a autointimidade pode, imperceptivelmente, trazer tristeza para a vida diária, quando o equilíbrio emocional começa a se deteriorar e o humor da pessoa cai repentinamente. Esses sintomas podem ser significativamente mais sutis, prejudiciais e muito mais difíceis de discutir. 3. Aumento da depressão e entorpecimento emocional. Certa vez, o autor tratou um viúvo, aposentado, um paciente de mais de 70 anos, saudável em outros aspectos, que o procurou por uma razão inexplicável, não relacionada a uma doença física. Não sinto mais nada, acrescentou ele, olhando o autor nos olhos. Nem alegria, nem desespero, apenas uma linha reta. Em um instante, ele perguntou: isso é típico para a minha idade? O autor ouve versões dessa pergunta constantemente, por isso ela ainda ecoa em sua mente. A apatia, a desconexão e o gradual esmaecimento das emoções, que muitas pessoas consideram apenas sinais de envelhecimento, frequentemente têm uma causa fisiológica mais profunda, uma que ninguém quer discutir: a perda de estimulação sexual, especialmente a autoestimulação. Essa é a realidade. A paisagem mental de uma pessoa pode começar a mudar de maneiras imperceptíveis, mas significativas, quando ela cessa as interações físicas pessoais com o próprio corpo. Além de ser um ato físico, a masturbação também representa uma liberação emocional e uma forma natural de o corpo reduzir o estresse. Hormônios poderosos, como oxitocina e endorfinas, que são estabilizadores de humor orgânicos que combatem a ansiedade, a tensão e a depressão, são liberados pelo cérebro durante o orgasmo. Remover essa liberação da vida de uma pessoa a expõe ao risco de entorpecimento emocional, que pode evoluir para a depressão, o que é mais perigoso, especialmente quando estresse, solidão ou luto já estão presentes. O autor observou essa condição se desenvolver gradualmente após a perda de um parceiro, ou porque as pessoas consideram que não é mais apropriado para a idade. Alguém para de se masturbar. Semanas se transformam em meses, elas se tornam mais reclusas e silenciosas. Perdem o interesse em conversas e hobbies. Dormem mais ou menos, o apetite oscila. Uma tonalidade cinzenta permeia a vida,
E a ironia é cruel. A maioria das pessoas não percebe a conexão. Na verdade, elas estão perdendo um ato simples, mas importante, de conexão com o próprio corpo, mas culpam a si mesmas, sua idade ou a forma como as coisas estão agora, pela sobrevivência emocional, e não apenas pelo prazer. Porque a depressão em idosos não se manifesta necessariamente como tristeza. É frequentemente subdiagnosticada. Às vezes, pode aparecer como exaustão, impaciência, alienação ou falta de motivação ou desejo. O autor nem consegue contar quantas pessoas ele tratou simplesmente encorajando-as a restabelecer a auto-intimidade física, embora a terapia e os medicamentos sejam ferramentas importantes. Um homem lhe disse que se sentiu vivo novamente depois de começar a se tocar regularmente pela primeira vez em muitos anos. Isso fez mais do que apenas melhorar seu humor. Ele afirmou que foi lembrado de que era mais do que apenas um corpo prestes a se desligar. Ele ainda era uma pessoa. Uma parte dele que ele pensava ter perdido para sempre foi restaurada por esse ato insignificante. E o autor gostaria que o leitor entendesse isso. A masturbação em idade avançada não tem nada a ver com vergonha, paixão ou imaginação. Trata-se de manter um sistema emocional saudável. O objetivo é dar ao corpo um motivo para sentir. Para ser libertado, é preciso lembrar a importância da presença, porque a pessoa não arrisca apenas a tristeza quando perde essa conexão. Ela arrisca a solidão, a deterioração emocional e, em algumas situações, o desejo de viver. No entanto, há outras consequências além das emocionais. Outro custo oculto começa a crescer quando as noites se tornam mais longas e o sono da pessoa é perturbado. Aquele que pode afetar o sistema imunológico, a memória e a probabilidade de desenvolver uma doença grave. A seguir, vamos discutir como a ausência de liberação sexual pode privar sutilmente o corpo do sono profundo e reparador de que ele tanto precisa. 4. Diminuição da qualidade do sono. O autor lembra-se de um homem de 60 e poucos anos que sofria de insônia há meses e veio à sua consulta. Ele parecia exausto, pálido. Estou frustrado. Vou para a cama, doutor, mas acordo por volta das 2 da manhã, como se tivesse sido disparado de um canhão. Depois, fico apenas esperando amanhã, deitado e olhando para o teto. Foram realizados exames. Seus resultados eram impecáveis, sem apneia, sem sinais de alerta graves. No entanto, ele se virou quando o autor perguntou educadamente sobre sua vida pessoal. Essa parte de mim acabou, ele murmurou. No entanto, aquela parte de seu ser que ele considerava há muito tempo perdida poderia conter a chave para o que seu corpo tanto ansiava: um sono contínuo e reparador. O sono é muito mais do que apenas o ato de fechar os olhos e deitar-se. É um mecanismo hormonal complexo. Após certa idade, muitas pessoas esquecem uma das maneiras mais naturais de induzir o sono profundo, o orgasmo. No momento do orgasmo, o corpo humano libera endorfinas, prolactina e oxitocina. O coquetel químico ideal que o corpo produz naturalmente para mudar o sistema nervoso do estado de estresse para o modo de repouso. Simultaneamente, há uma queda acentuada nos níveis de cortisol, o hormônio que causa ansiedade e mantém a vigília. Os músculos relaxam, a frequência cardíaca se estabiliza e a respiração desacelera. A pessoa atinge um estado ótimo para um sono profundo e reparador. Agora, imagine que esse processo natural seja completamente excluído da vida por semanas, meses ou até anos, e não apenas temporariamente. É exatamente isso que acontece quando idosos param de se masturbar. Perde-se uma ferramenta natural da qual o corpo dependia para alcançar um descanso completo. O que então preenche o vazio? Geralmente é ansiedade, irritabilidade, constante revirar-se na cama. Alguns preferem se resignar à fadiga crônica como a nova norma, enquanto outros recorrem a medicamentos para dormir. No entanto, as consequências da privação do sono vão muito além do cansaço comum.
A privação prolongada do sono prejudica o sistema imunológico, acelera o envelhecimento cognitivo, aumenta significativamente o risco de doenças cardíacas e torna as pessoas mais suscetíveis à ansiedade e ao desespero. Também aumenta o risco de quedas, problemas de memória e perda de independência em idosos. O autor testemunhou o declínio gradual de pacientes que antes levavam uma vida ativa e plena. Eles estavam simplesmente muito exaustos para funcionar plenamente, e isso não era consequência de nenhuma doença grave. É aqui que a situação começa a causar séria preocupação. Muitas dessas pessoas não percebiam que a única coisa que antes as ajudava a adormecer havia desaparecido. Não é um medicamento, nem um suplemento alimentar, mas uma válvula de escape natural para a tensão inerente ao seu próprio corpo. A masturbação pode parecer um ato insignificante, até mesmo trivial. No entanto, para alguns, pode significar a diferença entre 7 horas de sono profundo e tranquilo e 4 horas de descanso intermitente e superficial. Um paciente compartilhou: "Durmo como há 30 anos, depois de restabelecer a conexão com essa parte de mim. Não percebi o quanto precisava dessa liberação. Eu presumi que estava apenas envelhecendo." Nisso reside o problema principal. Muitas pessoas sofrem em silêncio porque confundem a negligência biológica com o processo natural de envelhecimento. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que seu corpo se sentiu completamente relaxado? Se uma pessoa se encontra deitada sem conseguir dormir à noite, sua mente acelerada, músculos tensos e o relógio marcando lentamente as horas, às vezes, a solução não é um aplicativo de respiração ou um novo medicamento. Se permitido, às vezes é possível restaurar um ritmo antigo que o corpo ainda reconhece. Embora a privação do sono possa reduzir sutilmente a vitalidade e a acuidade mental, o próximo efeito a ser considerado é significativamente mais tangível, e ele se manifesta quando os músculos enfraquecem, o equilíbrio muda e a bexiga começa a falhar. Vamos discutir o que realmente acontece com a circulação sanguínea e o assoalho pélvico à medida que a intimidade diminui. 5. Enfraquecimento do assoalho pélvico e da circulação sanguínea. Há alguns anos, o autor operou um bombeiro aposentado de 70 anos, que durante a maior parte de sua vida foi um homem orgulhoso e fisicamente apto. Ele se queixava de leve incontinência urinária e dificuldade em ficar de pé por muito tempo, sem dor no quadril e na região lombar. "É estranho", disse ele. "Sinto como se a fundação do meu corpo estivesse gradualmente desmoronando." Ele estava falando sobre uma deterioração gradual e imperceptível de seu assoalho pélvico, e não apenas sobre o envelhecimento. E ele não estava sozinho em suas sensações. Os músculos que sustentam o intestino, a bexiga e os órgãos sexuais são chamados de assoalho pélvico e estão localizados na base do tronco humano. Até que algo dê errado, a maioria das pessoas não pensa muito nesses músculos. No entanto, sua disfunção pode se manifestar como disfunção erétil, constipação, vazamento de urina ou dor ao caminhar ou ficar de pé. Esta é a parte que é frequentemente negligenciada. A masturbação e outras formas de estimulação sexual regular são cruciais para manter esses músculos ativos e engajados. O fato é que o assoalho pélvico se contrai ritmicamente durante o orgasmo e a excitação. Essa contração é uma espécie de exercício destinada a manter a função e não a vaidade. Ela contribui para manter uma boa conexão entre nervos e músculos, melhora o sistema de suporte interno e aumenta o fluxo sanguíneo para a parte inferior do corpo. Isso não tem nada a ver com desempenho sexual. Está relacionado à preservação da saúde e funcionalidade. Sem masturbação regular, esses músculos não apenas silenciarão, eles começarão a atrofiar. A sensibilidade nervosa diminui. Os tecidos perdem sua elasticidade, o fluxo sanguíneo diminui e, finalmente, a pessoa pode começar a experimentar sintomas que nunca esperava. Urgência urinária frequente, dor ao se mover, dificuldade em reter gases ou até mesmo um pequeno vazamento após ir ao banheiro, tudo isso pode se tornar uma realidade.
Nos homens, isso pode levar a uma diminuição acentuada da função sexual. As mulheres podem sentir desconforto, tensão e secura, o que as afasta de todas as formas de intimidade. Adultos que antes eram independentes começam a evitar situações sociais porque deixam de confiar em sua bexiga. O autor testemunhou pessoas sentirem vergonha ao espirrar ou tossir, e então perceberem que tudo isso estava relacionado ao que ignoraram por anos: a circulação pélvica e a atividade muscular. E o autor deve deixar isso bem claro. Ignorar essa área não é apenas inconveniente. Pode levar à incontinência, quedas e à perda de dignidade que ninguém deveria suportar. Se a base do corpo não recebe a estimulação e o suporte necessários, a pessoa pode começar a depender de absorventes, roupas íntimas especiais ou planejar a proximidade com o banheiro. Além disso, quanto mais tempo isso dura, mais difícil é reverter. O autor se entristece com o número de pessoas que sofrem em silêncio. Elas não discutem isso. Elas consideram isso uma parte normal do envelhecimento ou sentem vergonha ou confusão. No entanto, o autor não pode deixar de enfatizar isso. Uma pessoa pode ter 70, 80 ou mais e seu corpo ainda quer funcionar. Além disso, a estimulação íntima segura e frequente é uma das melhores maneiras naturais de mantê-lo sem a necessidade de equipamentos ou medicamentos. Restabelecer essa conexão é mais do que apenas incluir o prazer. A pessoa recupera a força. O sangue é direcionado para onde é mais necessário. Ela lembra a parte inferior do corpo que ela ainda é importante, excitando os nervos e mantendo a vida dos tecidos. Mesmo que essa consequência seja tangível, a próxima é mais profunda. Ela afeta as barreiras protetoras do corpo contra doenças, incluindo as defesas celulares e o sistema imunológico, porque um dos benefícios de saúde mais significativos e frequentemente ignorados pode ser o que acontece no sangue após o orgasmo. Vamos discutir como a falta de atividade sexual pode afetar sutilmente a imunidade. 6. Enfraquecimento da imunidade. Um dos pacientes de longa data do autor, um homem de 60 e poucos anos, que sempre se destacou pela boa saúde, parecia exausto alguns invernos atrás. Naquela estação, ele sofreu 3 vezes de indisposições leves e resfriados prolongados. Ele disse ao autor que antes se recuperava em 1 ou 2 dias. Agora cada pequena infecção me derruba por semanas, lamentou ele. O autor perguntou-lhe cautelosamente sobre outro aspecto de sua vida, excluindo as causas típicas, como dieta, padrão de sono e medicamentos. Você tem tido alguma atividade sexual ultimamente, mesmo sozinho? Ele balançou a cabeça, sorrindo sem jeito. Não, já faz muito tempo. Eu simplesmente desisti dessa parte de mim. Ele não sabia, como a maioria das pessoas, que a masturbação e outras formas de comportamento sexual afetam diretamente o sistema imunológico. Essa afirmação não é uma metáfora, é biologia. O corpo humano cria um pico de substâncias bioquímicas durante a excitação sexual e, especialmente, durante o orgasmo. Essas substâncias bioquímicas incluem agentes imunoestimulantes, bem como dopamina e oxitocina, que causam bem-estar. Por exemplo, o nível de imunoglobulina A, IgA, aumenta significativamente. Este é um anticorpo importante que ajuda a proteger o corpo contra bactérias, vírus e doenças, especialmente aqueles que afetam os sistemas digestivo e respiratório. Além disso, são liberadas endorfinas, que promovem a cicatrização e reduzem a inflamação. Agora, imagine que uma pessoa não tenha esse estímulo por meses ou anos, e não apenas por uma semana. Um dos sistemas de defesa mais simples e naturais de seu corpo começa a se deteriorar. A remoção desse mecanismo é como remover as baterias de um detector de fumaça em um momento em que o sistema imunológico já está se deteriorando. O corpo não reagirá como antes quando surgirem problemas, mesmo que a pessoa não perceba isso inicialmente. O autor testemunhou isso se desenrolar em tempo real. Pacientes que fecharam sua vida pessoal
geralmente experimentam exacerbações de inflamação crônica, recuperação mais lenta ou episódios mais frequentes de doenças. Além disso, seus corpos enviam um sinal claro, mesmo que não consigam fazer a conexão. Há uma lacuna. Além disso, a prevenção vai além de simplesmente evitar doenças. A prevenção de doenças a longo prazo, o monitoramento do câncer, a proteção cardiovascular e até mesmo a cicatrização de feridas estão intimamente ligados ao sistema imunológico. A liberação sexual frequente promove a circulação sanguínea, reduz os níveis de hormônios do estresse, como o cortisol, e mantém o equilíbrio hormonal. Tudo isso é essencial para a imunidade. O efeito dominó começa quando isso cessa. O corpo desacelera e enfraquece, os níveis de estresse aumentam, a inflamação se intensifica e a qualidade do sono diminui. Uma mulher de 70 anos contou ao autor que não se tocava há quase 5 anos após a morte do marido. Ela decidiu tentar se reconectar com essa parte de si mesma depois que discutiram abertamente a ligação entre a atividade sexual e a força imunológica para o bem-estar geral, e não apenas para a satisfação do desejo. Ela voltou alguns meses depois, com visivelmente mais vitalidade e olhos mais brilhantes. Ela declarou: "Eu simplesmente me sinto mais viva, como se meu corpo estivesse trabalhando comigo novamente e não contra mim." Mas não conseguia explicar a razão dessa mudança. Isso não é mágica. É o que acontece quando o corpo recebe as mensagens necessárias, sinais que fazem as pessoas entenderem que ainda estamos aqui e ainda queremos prosperar. Embora seja fácil ignorar, minimizar ou sentir-se constrangido, a vergonha não afeta o sistema imunológico. Ele só reage quando algo é feito. Além disso, a estimulação sexual, mesmo quando realizada sozinha, é um ato poderoso que transmite vitalidade e força a cada célula do corpo. No entanto, o resultado final da negligência da autointimidade pode penetrar ainda mais profundamente no senso fundamental de identidade de uma pessoa, mesmo que a imunidade enfraquecida possa expor o corpo à doença. Isso ocorre porque uma pessoa pode gradualmente perder a consciência de quem ela é se parar de tocar seu próprio corpo. Vejamos como a autonegligência pode minar sutilmente a autoestima e como ela pode ser restaurada. 7. Perda da autoestima, da sensação de posse do corpo. O autor nunca esquecerá uma conversa pessoal com um paciente que tinha quase 80 anos. Ele era um ex-diretor de escola, autoconfiante, espirituoso e capaz de cativar uma audiência. No entanto, havia uma diferença notável em sua postura quando ele veio para um exame de rotina. Os olhos um pouco mais escuros, os ombros ligeiramente curvados. "Não sinto que moro neste corpo, sinto que apenas vivo nele", disse ele. O autor memorizou essa frase porque o que ele descrevia não é incomum, embora expresso de maneiras diferentes, mas com a mesma verdade fundamental. O autor ouviu isso de homens e mulheres. Eles perderam o senso de autoaceitação em algum momento de suas vidas. E, com muita frequência, o silêncio se torna o primeiro passo quando eles renunciam à intimidade pessoal, considerando-a desnecessária, tarde demais na vida, ou algo que superaram. Mas é isso que realmente acontece quando uma pessoa para de tocar seu corpo. Quando ela para de dar atenção a ele de uma forma tão íntima, começa a perder contato com ele, lenta, imperceptível e, às vezes, permanentemente. Tocar a si mesmo é mais do que apenas prazer. É sobre presença. O sistema nervoso lembra a pessoa de que ela ainda está viva quando estimula seu corpo gentilmente e, em particular, para sentir sua importância. Que seu corpo não é apenas um recipiente que ela espera abandonar. Ele ainda é uma parte integrante de quem ela é. Caso contrário, algo muda. Desenvolve-se uma espécie de alienação psicológica e emocional. Torna-se mais fácil ignorar pequenas dores. Mais fácil parar de olhar no espelho. Mais fácil aceitar que esta fase da vida não vale a pena. E de todas as perdas, esta é a mais perigosa. A diminuição da autoestima.
O autor testemunhou um profundo entorpecimento emocional causado por essa alienação. A idade se torna uma fonte de vergonha, de recusa ao toque, até mesmo de diminuição do desejo de cuidar de si mesmo. As pessoas param de se alimentar adequadamente, de se exercitar e de se vestir com propósito. Elas acreditam que, se este corpo não é mais sentido como o seu, não há sentido nisso. Uma mulher pós-menopausa contou ao autor que parou de se tocar. Ela declarou: "Eu simplesmente parei de me sentir mulher, e quanto menos eu me tocava, mais eu desaparecia." Essa palavra, desaparecia, atinge profundamente, porque muitos idosos que param de interagir com seu eu físico experimentam exatamente isso. Eles não apenas param de sentir prazer, mas se tornam menos eles mesmos, perdem a visibilidade, o senso de vitalidade. Isso é o que você precisa ouvir. Não precisa ser assim. Tocar a si mesmo para recuperar seu corpo não significa ser sexual como há 20 anos. Trata-se de respeitar a vida que permanece dentro de você. O objetivo é dizer: eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho sentimentos. Eu ainda sou digna de ser vista, mesmo sozinha. Mesmo no conforto da minha própria casa. A pessoa pode começar a reverter esse apagamento tácito ao restabelecer a conexão com seu corpo. Ela lembra a si mesma que o envelhecimento é uma parte natural da vida, que seu valor não diminuiu com a partida da juventude. Ela retorna para casa, para si mesma. E isso é talvez o mais restaurador que pode fazer. À medida que esta jornada chega ao fim, vamos recapitular. Mesmo que cada uma dessas 7 consequências seja grave por si só, juntas, elas pintam um quadro muito mais completo e urgente. O autor quer mostrar o que está em jogo e, mais importante, como se pode recuperar o controle, começando agora mesmo. Refletindo sobre os anos dedicados ao cuidado de pacientes idosos, o autor se surpreende com as perdas invisíveis e ocultas que eles carregam. Além das dificuldades médicas que enfrentam, são perdas que não aparecem em exames de imagem ou relatórios de laboratório. Um homem antes autoconfiante agora evita espelhos. Uma mulher que antes irradiava felicidade diz que não sentiu nada em seu corpo por anos. Eles também foram ensinados que é assim que o envelhecimento se parece, na maioria dos casos. No entanto, o autor não pensa assim, nem por um instante. E ele não presume que o leitor também pense, se o seguiu até agora, porque esta é a realidade. No momento em que o eu sexual de uma pessoa deixa de ser cuidado, no momento em que ela abandona esse aspecto de sua identidade e corpo, uma série de consequências tácitas se inicia. Cada uma delas foi discutida individualmente, como a interrupção da liberação regular pode afetar a saúde da próstata e do sistema urinário, como a falta de estimulação leva a um cérebro nebuloso e menos aguçado, como a falta de intimidade física pode levar à privação do sono, melancolia, má circulação sanguínea e até mesmo a um sistema imunológico enfraquecido. Talvez o mais angustiante de tudo seja como a perda dessa conexão íntima e pessoal com o próprio corpo pode minar gradualmente o senso de valor, até que a pessoa sinta que não é mais ela mesma. Isso não é trivial. Não está apenas relacionado ao envelhecimento. São indicadores de que uma pessoa precisa prestar atenção ao seu corpo, mente e alma. O autor teve pacientes que se sentaram diante dele, sentindo-se entorpecidos, quebrados e desconectados da vida. E ele viu como o olhar deles mudava quando começavam a recuperar esse aspecto de suas vidas. Ninguém mais é necessário. Juventude e saúde impecável não são pré-requisitos. Mesmo agora, especialmente agora, tudo o que é preciso é permissão. Sua permissão para acreditar que você é digno de conexão. O autor sabe que muitas pessoas evitam falar sobre este assunto. Algumas sentem vergonha. Outras nunca aprenderam que cuidar da saúde sexual após certa idade é normal. No entanto, o autor quer que o leitor ouça isso de um médico que acompanhou centenas de homens e mulheres nesta jornada. Não é apenas normal, é necessário.
A masturbação em idade avançada não é uma indulgência. Está ligada à identidade, defesa imunológica, estabilidade emocional, equilíbrio hormonal, circulação sanguínea e clareza mental. Não é considerada um luxo. É um tipo de cuidado, uma afirmação, que reconhece sua existência contínua neste corpo e sua responsabilidade constante por sua saúde. Certa vez, uma paciente relatou ao autor que somente quando ela tocou novamente essa parte de si mesma, percebeu o quanto sentia falta de se sentir ela mesma. É aí que reside o significado, sentir-se vivo e não apenas existir. Não apenas passar pelos anos, mas vivê-los com alegria, dignidade e presença. Portanto, o autor o encoraja a reconsiderar se você esqueceu, enterrou ou condenou esse aspecto de si mesmo. Volte ao contato. Lembre-se de que seu corpo continua a ouvir, ainda é capaz, ainda é digno. Comece humildemente, com interesse, com boa vontade. Mas, acima de tudo, comece, porque ao decidir cuidar novamente desse aspecto de si, você recupera sua vida, além de proteger sua saúde.